Papo Cabeça hoje é com o médico neurologista Leandro Cruz. Doutor Leandro, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Muito bem, eu queria que você explicasse para a gente melhor, doutor Leandro, essa informação que a Sociedade Americana do Coração divulgou, afirmando que o uso diário da maconha aumenta o risco de infarto e derrame. Ao contrário do que muita gente diz aí, né, que muitos dizem, né, que a maconha não faria tanto mal assim e tal. Enfim, o que essa pesquisa mostrou de fato, doutor? Pois bem, esse assunto, eu acho que ele é um assunto importante na medida que desperta hoje muitas paixões, né, envolvendo questões políticas e tal. E eu acredito muito que a orientação funcione melhor do que, às vezes, medidas de repressão e tal. Então, sim, conversarmos a respeito frontalmente sobre alguns problemas pode dar mais resultado. Ver-se o que aconteceu com o tabagismo no Brasil de 2010 para cá, uma queda de 30%, 35% das pessoas que consumem tabaco a partir das orientações a respeito dos riscos do uso do tabaco. Então, na medida que há uma discussão ampla e aberta sobre, hoje no Brasil, a questão da quantidade, do porte da maconha, que pode ser enquadrada como tráfico, não tráfico, enfim, essa discussão que está no STF, eu acho que vale a pena a gente trazer também as questões médicas envolvendo a questão do uso da maconha. E esse estudo, ele é um estudo que acompanhou, né, e entrevistou em torno de 440 mil pessoas e conseguiu finalmente separar ali dentro dos fatores de risco, porque era muito difícil fazer isso do ponto de vista metodológico, separar as pessoas que faziam uso crônico, né, diário, frequente de maconha, de pessoas que faziam uso de tabaco, que fumavam, que às vezes acontece muito frequentemente nos mesmos indivíduos. E esse estudo conseguiu separar e descobriu que o uso diário da maconha aumenta em 25% a chance de infarto e em torno de 40% a chance de AVC. O que é muito importante, porque a gente tem mais um item de fator de risco dos AVCs, né, que já são inúmeros, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes, história familiar positiva, né, o envelhecimento, enfim, uma série de fatores de risco, alguns tratáveis, outros não tratáveis, e agora entra possivelmente mais um item. Né? Tá certo que esse estudo é um estudo que precisa ser validado, né, ele é um estudo muito importante, foi publicado nessa revista de impacto muito grande, então isso pode trazer alguma repercussão e, sem dúvida nenhuma, novas medidas de aconselhamento, igual a gente fez com o uso do tabaco, né, ao longo dos anos, né, o Brasil foi exemplo nisso, de 2010 para cá, a gente pode também usar do mesmo mecanismo para orientar as pessoas sobre os riscos envolvendo o consumo frequente diário de maconha, que aumenta a chance de infarto e AVC, e também já se sabe de outras doenças mentais. Sem dúvida alguma. Há uma máxima que dizem, e nada melhor do que um especialista para falar. Mata neurônios, por exemplo, a utilização diária de maconha? Não se tem esse elemento, esse dado. É mito, por enquanto. O AVC, ele é uma doença vascular, né? Então, ele normalmente, ou é um trombo que se forma no coração e solta, ou a hipertensão, diabetes, outras doenças aceleram o envelhecimento das artérias, né, e o tabagismo entra nisso também, na aceleração do envelhecimento das artérias, no desgaste arterial, provocando um entupimento de uma das artérias que leva sangue para o cérebro. Esse entupimento faz o neurônio morrer, posteriormente obstrução, né? Então o neurônio ele precisa de oxigênio e glicose para sobreviver, e quando falta ele entra no metabolismo anaeróbico, que não precisa disso, mas ele resiste pouco tempo e depois ele morre. Mas isso são causas de AVC, né? A maconha diretamente no neurônio, ela altera o funcionamento, né? Uma despercepção, mas não há nenhum tipo de evidência de matar neurônios. Entendi. Ela pode provocar um aneurisma isquêmico, né? Que é aquele que bloqueia, não é isso? Um AVC isquêmico. O aneurisma é uma dilatação da artéria, né, que rompe, e isso não tem nenhuma relação com o uso de maconha. Agora, só o AVC isquêmico mesmo. Pelo que você está narrando, são quase as mesmas consequências da utilização do tabaco. Sim. Também provoca todo esse tipo de coisa, né? Possivelmente existe um efeito da fumaça inalada, né? Então,
Só que comprovar isso, do ponto de vista metodológico, é muito difícil. Eu sei. Né? O que a fumaça, né, tragada em altas temperaturas causa na língua, na traqueia e também na circulação sanguínea. Então, possivelmente, esses eventos estão relacionados à temperatura e as condições e algumas substâncias também, né? Isso não tem nada a ver também, Marcelo, é bom a gente frisar e separar, do uso medicinal do canabidiol, da maconha, enfim, uma série de outras questões que já foram, né, comprovadas com alguma eficiência. Você né? já tratou aqui com muita propriedade, várias vezes, inclusive. Né? Isso, especialmente na neurologia, como anticonvulsivante. Né? Então, é um anticonvulsivante para a síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, que era um síndrome de difícil tratamento, que o canabidiol, que é uma parte pequena da maconha, né, uma substância psicoativa dentro da maconha, é muito eficiente para o tratamento dessas crises. Né? As outras indicações neurológicas e psiquiátricas ainda carecem de mais estudos, de estudo mais amplo, de mais afirmação, né? Assim, para a gente chegar a boas respostas e a boas orientações. Eu acho que o ouvinte que está atento agora à nossa conversa, né, ele certamente vai sair municiado de argumentos maiores em termos de saúde para conversar com alguém, não só sobre está certo ou está errado, né? Uma questão mais embasada. Outra dúvida também, que é muito questionada, né, que também eu quero enquadrar aí dentro do mito ou verdade. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso é mito ou verdade, doutor? Essa é uma pergunta difícil, porque, na verdade, a porta de entrada, na maioria das vezes, é o álcool, né? É o álcool. A primeira droga, normalmente, é a bebida alcoólica. Ele que pode abrir caminho para outras. Exato. A maconha entra como uma droga de classificação leve, inclusive pelas agências reguladoras e tudo, mas, sem dúvida nenhuma, se a pessoa não tem as orientações próprias a respeito do assunto, pode ser que passe a abusar da substância, acreditando que é uma substância completamente inocente, e isso, como você colocou na introdução, não é a verdade. Né? Se a gente tivesse a bula da maconha, né, ou tivesse a bula do álcool, assim como a gente sabe dos efeitos colaterais do uso crônico do tabaco, eu acho que as pessoas estariam melhores informadas e em condição de decidir sobre o uso e a responsabilidade sobre conversar com isso dentro de casa, na escola, para que o debate seja feito num nível mais alto. Exatamente. Ela pode viciar, doutor, para a gente finalizar? A maconha não causa exatamente uma dependência química, mas pode acontecer sim uma dependência psíquica do uso e isso levar a complicações do seu uso crônico, como a gente está trazendo aqui. Exatamente. E outra coisa, Marcelo, desculpa, que é diferenciar o uso crônico diário do uso recreativo também, que é uma classe ainda diferente das pessoas que fazem o uso eventual da maconha. É sempre importante a gente tratar desses assuntos para tirar esses mitos, esclarecer essas questões e não ficar apenas na discussão da criminalização ou descriminalização. É como você bem disse, é preciso esclarecer, orientar, né, e falar sobre o assunto, porque é só assim que a gente vai desmistificar um monte de coisa e vai chegar a uma conclusão, se é bom ou ruim para mim. Aí a decisão é de cada um, né, doutor? Os debates apaixonados, né, eles são bons para uma mesa, batendo papo, rindo e tal, ou chorando, mas os debates apaixonados, na verdade, eles não levam muito a conclusões, né? A gente precisa de debate sóbrio, acordado, cheio de informações e novidades. Doutor Leandro Cruz, médico neurologista, falando conosco hoje sobre esse estudo da Sociedade Americana do Coração, afirmando que o uso diário da maconha aumenta o risco de infarto e derrame. Isso não é mito, isso é fato, estudo comprovado. Doutor Leandro, muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana para você. Muito obrigado a vocês, boa semana a todos. Um abraço. Papo Cabeça, com Leandro Cruz.